Veja no ICL Notícias, segunda edição. Estamos permitindo a instalação de um cassino no bolso de cada brasileiro. Golpismo desmascarado. Militares de grupos e operações especiais do Exército, os Kids Pretos, chegaram a planejar emboscada contra Alexandre de Moraes. Hipocrisia e gana especulativa. Presidente Lula reage à pressão do mercado financeiro para cortar gastos sociais do governo. Mas aqui você tá brincadinha boa. Fim da escala de trabalho 6x1? Proposta de deputada Érica Hilton, que reduz jornada, ganha redes sociais e provoca reação da mídia conservadora. Nós precisamos fazer esse debate e nós precisamos olhar para o trabalhador enquanto ser humano. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, ICL Notícias, segunda edição, no ar, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, e também boa noite para você que nos assiste pela Pop TV no Rio Grande do Sul. Nessa segunda-feira, estamos começando com muita notícia, hoje que é dia 11 de novembro de 2024, hoje estamos em dupla aqui na nossa mesa redonda. Chico Sá aqui comigo. Boa noite, meu querido. Boa noite, parceiro. Gabi. Boa noite, comunidade. Boa noite, Rodrigo, que está ali se recuperando. Teve um probleminha. Teve um contratempo, mas já ele está de volta. Já está de volta. Então, não sintam falta de Rodrigo, ele vai se recuperar e amanhã ele vai estar aqui junto com a gente. A gente vai começar falando a respeito do corte de gastos, porque olha só, Chico, o Lula, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles estão agora, a gente começou aqui o programa, e eles estão reunidos para falar sobre o corte de gastos. Então, tem essa questão do ajuste fiscal, que está sendo muito criticado, a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Mas alguma coisa deve vir por aí. Desde a semana passada eles já estão reunidos, na verdade, eles vêm discutindo a respeito disso, mas essa reunião de agora não estava nem prevista na agenda dos dois. Então, é realmente a pressão que está muito grande para que eles falem sobre esse assunto e cheguem com uma proposta, né, um pacote de medidas que deve acontecer. É isso, Gabi. Mais do que pressão política, mais do que aquele clima quente de Brasília, na verdade é uma faca, uma peixeira de baiano, como diz o Adoniran, no pescoço. E o Lula conseguiu segurar ali para ver se respirava, se não seria obrigado a cortar muito na área social, porque se lembra que essa discussão começa com a ameaça de cortes no BPC, que é o auxílio social que essas pessoas mais pobres do país recebem, né, como ajuda do pacote social ali para ajudar a viver, ajudar a comer. Então, estava nesse nível. Parece-me que, pelo menos, essas pessoas vão se livrar desse corte mais cruel. Mas a Faria Lima continua, eu digo Faria Lima porque é o chamado mercado, o chamado poder financeiro que obriga esses cortes. Daí o uso da peixeira, da faca, queira, seja o que for, mas é algum instrumento muito forte ali de pressão usado nessa hora. E o Lula tenta evitar o prejuízo maior, que é ter que cortar na área social. Isso. Se ele corta na área social e se o corte é relevante, o que acontece? O enfraquece, inclusive, para qualquer corrida eleitoral. Porque cadê o Lula da agenda social? Obedeceu 100% ao mercado, então está em jogo a própria candidatura Lula em 2026. Que Lula vai para a eleição em 2026? Um que era 100% pelo social ou sob cortes? Nossa, isso que você fala é muito importante, né, Chico? Porque a gente está falando de um cenário em que, mais uma vez, Lula vai concorrer contra alguém da extrema-direita.
A gente acredita que Bolsonaro vai permanecer inelegível, Sim. mas ainda assim algum outro candidato vai aparecer aí, seja um Tarcísio, que tem sido aí o preferido não só da Faria Lima, mas também da própria extrema-direita, mas a gente ainda não sabe quem vai ser esse nome, mas vai ser um cenário muito difícil. E isso contribui para essa pressão. O que deve acontecer, segundo essa pressão ou essa peixeira, né, no pescoço do governo federal, do próprio Lula, é que ele vai ter que anunciar um pacote de corte de gastos. A gente ainda não sabe qual vai ser. Alguma coisa tem que sair, né? Isso aí mas ele já deu uma sinalização. Por exemplo, ele falou com a Rede TV, criticando justamente essa pressão do chamado mercado. Ele disse que é gana especulativa, foi esse termo que ele usou, e também que o mercado está agindo com hipocrisia. A gente tem o trecho dessa fala, que a gente vai colocar aqui na tela, e eu também vou ler esse trechinho do presidente Lula falando o seguinte: eu vejo o mercado falar bobagem todo dia. Sabe, eu não acredito nisso não, porque eu venci eles uma vez e vou vencer outra vez. Eu estou num processo de discussão muito sério com o governo sobre corte de gastos, porque eu conheço bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado e eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia. Foi até um pouco sutil, né, para falar. Foi até leve, né? Poderia poderia pegar até mais pesado. Mas você vê, é um mercado que não deixou cortar em nada durante a reforma tributária. Por exemplo, tem 17 setores, confecção, calçado, mídia, televisão, internet, que não deixou o governo ficar livre daquela desoneração. São 17 setores que não pagam impostos para empregar, fazer qualquer tipo de emprego no Brasil, incluindo o setor da comunicação. Ou seja, nessa hora, eles não perdem um centavo. E querem repassar ali, goela abaixo, só para o governo. O Congresso, com emenda de orçamento secreto, com aquele festival de emendas que reelegeu milhares de prefeitos. O Congresso também não quer cortar. O Poder Judiciário, nem pensar, nunca cortou nada das suas mordomias. Querem que a marca fique com o governo Lula, o que o enfraquecerá muitíssimo para 2026. Então, quando o mercado impõe esse corte, ele conta também com esse enfraquecimento de uma candidatura Lula. Tá embutido nesse preço aí essa história. E tem sido, os movimentos sociais têm feito não só pronunciamentos, né, mas também um próprio manifesto foi lançado. 40 organizações de movimentos sociais, Chico, MST, CUT, enfim, contra essa pressão. Então, sobre os cortes, especificamente sobre os cortes nas áreas sociais, que são a maior ameaça, né? Sim, então, o título do manifesto, ele diz tudo, praticamente. É o seguinte: o mercado financeiro e mídia não podem ditar as regras para o país. E a gente separou um trecho desse manifesto, que é o seguinte: o poder financeiro, os mercados e seus porta-vozes na mídia agitam o fantasma de uma inexistente crise fiscal, quando o que estamos vivendo é a retomada dos fundamentos econômicos, destruídos pelo governo anterior. Onde estavam esses críticos quando Bolsonaro e Guedes, o ex-ministro da Fazenda, né, Paulo Guedes, da Economia na época, romperam os orçamentos públicos e a credibilidade do Brasil? Onde estavam quando a inflação caminhava para 12%? Esse é um trecho do manifesto. Eu acho muito importante porque a gente tem conversado muito aqui, Chico, sobre os números da economia do governo Lula, né? Sim. E mesmo com esse cenário, ainda assim, a pressão é muito grande para que seja feito. Porque eles já sacam ali umas projeções malucas de inflação, sempre baseado naqueles boletins também com origem nos banqueiros. 4, 5 bancos se reúnem e projetam ali a inflação que querem projetar. Daí eles aumentam o juro e vão com a faca de corte de gastos para o governo. O Paulo Guedes fez o que quis. Ele tinha essa fama de austero, mas foi piada. Não teve a obediência a ajuste fiscal durante todo o governo Bolsonaro. E não tinha essa chiadeira que tem hoje.
E é sim, enxadeira da mídia, que funciona como uma espécie de assessoria de imprensa Pois é, como dos bancos. Eu me lembro, eu acho que não tem como a gente não pensar, Chico, naquela imagem simbólica das pessoas na fila do osso, né? E não teve essa comoção toda. Isso é muito impressionante. Fila do osso. Teve a comoção, digo assim, na imprensa, na mídia, saíram fotos, né? Foi lá, eu acho, que se materializou, né? O quão simbólico estava sendo a situação que as pessoas estavam de ir para a fila do osso. Mas a Faria Lima, onde estava? Nada de discurso, nada de manifesto, nada de chiadeira na mídia. Eu lembro dessa imagem que foi na capital do agro, em plena Cuiabá. Teve também o caso de que foi uma imagem muito forte dessa união Paulo Guedes-Bolsonaro, que é uma imagem de um caminhão de lixo com pessoas correndo atrás. Teve um caso no Rio de Janeiro e outro caso em Fortaleza. Olha aí as imagens então, da fila são do imagens degradantes, assim, né, que não incomodaram no período. Você não viu ninguém incomodado agora, essa chiadeira e essa pressão pesada para corte de gastos e corte na área social. Isso é o que é mais cruel. A gente precisa de mais dinheiro para a área social. E não corte. Você não corta hora nenhuma você não corta nem nas camadas, nem dentro do... Você não corta nos militares, por exemplo. Exato, esse que é o ponto, Sabe, né? A gente não está falando sobre não cortar, e sim aonde vai cortar. Vamos né? cortar. Quer dizer, vai cortar dos mais pobres. Vamos tirar um pouco da fatia das emendas dos deputados, que eles mandam lá para suas bases, As etc. emendas de orçamento, Já né? que elegeram agora a prefeitada toda, corta um pouco lá, corta nos militares. Não vejo ninguém falando disso. O próprio Lula falou, né? Ele disse, os parlamentares estão dispostos que a gente corte dinheiro do orçamento para suas bases? Acho que não, né? Não. Com Tanto que ajuste fiscal. ficou todo mundo na moita, ninguém falou nada, Arthur Lira, ficou todo mundo fazendo de conta que não tinha ouvido aquilo para seguir e o corte ser só mais Super salários. Super salários. Você tem um listão de opções para cortar. E os parlamentares lá no Senado mesmo, né? No passado, Gente, né, corta Chico? as Estavam mãos. defendendo os super salários, né? Exatamente, estavam todos nessa defesa enfática. Corta do TCU. TCU é uma mordomia miserável, sabe? Então, não, corta no supersalário dos juízes. Além de supersalários, eles têm uma série de benefícios. Uma série de benefícios, um quinquênio não sei o quê, e vai, só mordomia. Então, tem muito lugar para ser cortado. Mas ninguém nessa hora lembra desses setores. Eu acho, Chico, que é muito providencial a gente falar sobre o corte de gastos das pessoas mais pobres, porque a gente tem um outro assunto que a gente vai discutir aqui hoje, que é a história da escala 6/1. Esse final de semana tomou as redes sociais e é justamente as pessoas que são mais afetadas são aquelas que trabalham no setor de serviços. Então, para quem não entendeu ainda essa história, a gente falou um pouco sobre isso no ICL Notícias Primeira Edição. Sim. Vale muito a pena a gente trazer aqui também sobre o fim dessa escala de trabalho 6/1, que é basicamente 6 dias de trabalho na semana, né? Por isso que é aquele 6/1. 6 dias de trabalho na semana para 1 só de descanso. Então, muita gente está falando a respeito disso, foi parar na imprensa e tal. Por quê? Porque a Erika Hilton, a deputada Erika Hilton, Exatamente. levou essa proposta, né? Ela apresentou essa proposta em maio, lá na Câmara dos Deputados, e essa proposta ela está prevendo um expediente diferente, de 4 dias por semana até. Essa é a proposta inicial, né? 8 horas diárias e 36 horas semanais. Só que aí, na verdade, o que se tem, né? Essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, está prevendo o fim mesmo da escala 6/1, que é essa que a gente tem hoje, de só um dia de descanso, e está ganhando muita força na Câmara dos Deputados. Então, ainda é difícil a gente falar, nesse contexto principalmente, né, Chico, com a extrema-direita tomando conta ali no Congresso, tantos parlamentares contra essa proposta, que é uma proposta que é a favor do trabalhador, mas ainda assim a gente tem esses parlamentares contra. Ela basicamente quer dignidade para as pessoas, não é nada além disso, saúde mental, para que a pessoa possa... Imagina um dia da semana que você tem para limpar a casa, para resolver burocracia, para descansar, para estudar. Brincar com teus Pra filhos, brincar com os né? filhos, Você pra lazer. tem trabalhador aí que não vê o filho nem a filha crescerem. Quando acorda ali, 10 anos depois, está o filho
grande, a menina também crescida, porque não teve um segundo ali para ver um filme com a família, para ter um lazer, para um passeio, ir no parque, porque tá nesse único dia que tem de descanso, está acabado. Isso. Sabe? Fica cochilando na mesa de refeição porque não aguenta. Então, é muito justíssimo. Eu acho que está pegando assim, a população. É uma pauta que acorda um pouco a esquerda, que coloca a esquerda pautando algo muito importante, não só rebatendo os atrasos que vêm da extrema-direita e do bolsonarismo. Então, é importante sob qualquer aspecto. Por isso, acho que a esquerda se adianta, pauta uma história de vida real dos trabalhadores. Isso. Que durante a campanha a queixa era que a esquerda está longe, distante da vida real do trabalhador. Essa coloca na vida real do trabalhador. Mas você vê que a revolta do empresariado, que parece que está ainda em 1888, um dia depois daquela assinatura da Princesa Isabel. Parece que a gente está naquela situação. Essa revolta já é grande do empresariado. Vamos ter que cortar, não vai dar para manter. Gente, uma empresa que funciona, que só tem condições de funcionar na base dessa exploração, que lembra a velha escravidão, Isso. não tem razão de existir. Vamos chamar a fala da deputada Érica Por favor. Hilton e a gente volta a falar a respeito disso. Vamos assistir. Outros países do mundo melhor desenvolvidos do que o nosso e que entendem a relação do trabalho de uma maneira não escravocrata, opressora, como nós ainda entendemos, já avançaram com essa política, já avançaram nesse sentido. Eu sou autora de uma PEC que apresentei a vários ministérios do governo para que nós possamos olhar para isso e possamos buscar um equilíbrio. Ninguém tem a resposta de se vai ser 4x2, 4x1, 3x3. Não temos. O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho sucateadas, para virem a esta casa dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho. É muito boa essa fala da Érica, porque ela traz exemplos no mundo todo e principalmente para quem gosta tanto de dizer, não, lá fora que é bom. Então, gente, lá fora eles estão propondo condições dignas de trabalho, porque é sobre isso, na verdade. A gente está falando aqui de condições de trabalho dignas e não de exploração, porque esse esquema é explorar o trabalhador, é simplesmente isso. Tanto que... É aniquilar, né? Porque isso. A exploração já existe se colocar 15 horas já vai ser naquele regime do Brasil, que a gente conhece no Brasil. Mas porque é de aniquilar. É de passar a semana dentro de um ônibus, dentro de um trem e chegar e cochilar na mesa de refeição da família no domingo porque não tem condições. De exaustão. Não consegue, né, dar prioridade a outras coisas. Cadê esse povo aí que é a favor da família? Não é a favor da família? Então, defenda um projeto que é 100% a favor da família. Que o trabalhador, a mulher, o homem trabalhadores, que eles estejam com a família no final de semana. Cadê a direitona que é toda a favor da família? Esse projeto da Érica Hilton, ele surgiu, basicamente, tem um movimento, o movimento VAT, que é do Rick Azevedo, que era um influenciador, enfim, começou com esse movimento, tem um abaixo-assinado importantíssimo que está aí rolando até hoje, surgiu com ele. Ele foi eleito, foi o vereador mais votado pelo PSOL do Rio de Janeiro agora, justamente com essa proposta. E aí é interessante porque o projeto, o movimento VAT, o nome do projeto já diz tudo, né, do movimento. Vida além do trabalho. Sim, não é, as pessoas não querem trabalhar, porque normalmente o que o pânico moral, né, a extrema-direita diz não quer trabalhar, vagabundo. Não, trabalhar em condições dignas. É simplesmente isso. Aí está o Rick Azevedo, que é o vereador que começou com essa proposta, com o movimento VAT. A Érica Hilton foi uma das grandes apoiadoras da eleição do Rick Azevedo. E tem um protesto até, já digo, no dia 15, que foi convocado para sexta-feira agora, né, que é feriado. A Érica Hilton, que é autora da PEC, né, da proposta que está tramitando na Câmara, e o Rick Azevedo, que é o vereador eleito pelo Rio, convocaram esse protesto para o dia 15. Bom, vamos chamar aqui com a gente Chico Alves hoje. Opa, mais um Chico aí na parada.
Olha ele aí. Bora. Bem-vindo, querido. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Saudade, matando a saudade aqui de vocês. Ô, garoto. Matando a saudade Boa de noite. você também, Chico. A gente estava aqui falando um pouco sobre a escala 6-1, né? O que está em jogo e tal. É interessante também a gente trazer com essa história toda, porque inundou as redes sociais, assim, a discussão pegou mesmo. Pegou, muita é pra gente valer. compartilhando. Tem até a Paula Vilar, que é uma artista incrível aqui, que tem parceria com o ICL, ela fez umas artes, assim, muito didáticas, né? Que é basicamente dizendo, olha, a escala 6-1 é desumano. É simplesmente isso. E aí, a imprensa entrou nessa história também para falar a respeito disso. Tem uma manchete para o Chico poder começar a comentar, que eu quero trazer primeiro do site do jornal O Globo. Então, olha só a manchete que ficou no site hoje, no jornal O Globo, dizendo o seguinte: fim da escala de trabalho 6-1 ganha as redes sociais, mas é viável? Tema divide especialistas. Aí começa a sacanagem, vamos falar o português claro. Aí já começa a sacanagem da mídia para detonar o projeto. Chico, é tão antigo isso, né, que a gente tem, só para acrescentar, para você poder comentar tudo de uma vez, mas sobre essa viabilidade econômica, né, de jornada e tal. Em 1962, tinha um editorial, foi para o ar, né, para o ar não, porque na época não tinha isso. Então, foi para, vamos dizer assim, publicado, nas páginas foi do Globo. Foi para casa das pessoas, nas páginas do Globo. Outros editoriais. Tem um do dia 26 de abril de 1962, que a gente separou aqui, falando sobre a viabilidade do 13º salário. E aí a manchete diz o seguinte: considerado desastroso para o país, um 13º mês de salário. Então não é de hoje, né, gente? Não, a mesma história. Não é de hoje. É muito... Tradição da imprensa brasileira, Gabi, e na verdade, vamos falar sério, até da imprensa mundial, é ficar do lado de quem tem dinheiro, né? De quem, entre trabalhadores e empresários, de uma maneira geral, a imprensa não costuma ficar do lado dos trabalhadores, não. A gente sabe disso, né? Até quem está nos assistindo aí sabe disso. E o Globo fez muito esse papel de defender os empresários em vários momentos da história, em várias discussões que tinham a ver com os interesses dos trabalhadores, em discussões, debates em que eles poderiam avançar um pouco mais e ter uma vida um pouco mais digna, como essa aí que você mostrou. E nesse momento, Gabi, essa chamada do Globo de hoje, eu nem sou contra a proposição de um debate, desde que o debate seja feito de uma forma, até a própria Érica Hilton fala em debate, mas desde que o debate seja feito em bases iguais, igualitárias, né? Se você entra na matéria do Globo de hoje, você vê 3 ou 4 especialistas falando das dificuldades de se derrubar a escala 6-1, que isso pode causar desemprego, que isso vai ter mais custo para o empregador. E lá no início da matéria tem um especialista dizendo que quebrar essa escala de trabalho é algo que é bom para o trabalhador por si próprio, pela saúde do trabalhador, pelo bem-estar do trabalhador e sua família, e também até porque o trabalhador se tornaria mais produtivo. É um lá em cima falando isso, depois vem 3 abaixo, 4, fazendo todos os tipos de objeções a essa ideia, que a gente, como você falou aí, em outros países da Europa já foi adotada uma escala, muitas vezes até mais favorável ao trabalhador do que a que está se propondo aqui no Brasil, e não quebrou, as empresas não quebraram, continuaram funcionando. E é bom lembrar que a gente está em época de pleno emprego, né? Se a gente agora não tenta avançar nessa pauta, quando é que a gente vai conseguir avançar, né, Chico? Exatamente, nunca, né? Se não for agora. Porque eu nunca vi essa questão sendo tão bem colocada como agora. Porque esse debate ele começa em 88 na Constituinte. Era isso que eu ia falar. Eu lembro lá o bravo senador Paulo Paim esbravejando, querendo já isso em 88. O próprio Paulo Paim, ao longo dessa história, ele apresentou em várias ocasiões esse mesmo projeto. O mesmo que está em discussão agora, e a mesma história excelente que o Rick Azevedo trouxe na eleição do Rio de Janeiro.
mas nunca eu vi pegando e tendo um eco assim na sociedade e tendo um debate público como está tendo agora. Por isso que eu acho que chegou uma chance histórica. E a Erika Hilton, né, Chico, ela colocou muito bem o debate, ela está cobrando deputado a deputado a assinatura na rede social, casou bem ali a pressão das redes com a proposta da deputada e do Rick Azevedo. Então, eu acho que é um momento, uma chance histórica de emplacar esse projeto. Oportunidade excelente. E é isso, debate, né? Debate, de uma maneira geral, não deveria assustar ninguém, né? Então, vamos conversar para mudar alguma coisa para melhor. Mas eu vou te dizer, Chico, que eu acho que a imprensa, de uma maneira geral, ainda está pegando leve. Se a Erika Hilton conseguir essas assinaturas e se esse projeto avançar para valer, aí é que a gente vai ver aí se prepare. Mudar bastante. Vai ser uma mudança, eu acho que bem radical. Agora ainda está ali, estão discutindo ali, será que é, será que não é? Se a Erika... E até toda mudança um dia foi considerada radical, né? Eu queria, assim, pedir licença para vocês para falar também sobre a Constituinte de 88. A licença maternidade, que hoje está dada, né? A paternidade também, que até se questiona, né? Que 5 dias é muito pouco, deveria ser equilibrado e tal, já foram consideradas absurdas por deputados também que diziam que ia acabar com o mercado, que era impossível. Até separei algumas falas de deputados na época, porque eu fiz uma pesquisa sobre isso. Por exemplo, o deputado na época constituinte, o Max Roseman, ele era do PMDB do Paraná, ele disse: na prática vai ser um fator inibidor de geração de emprego às mulheres. Aí tinha gente que dizia que impedia as mulheres de arranjar emprego. Enfim, uma série de questões que eles colocavam, né, como, por exemplo, que era uma questão de machismo, que tinham que dar condições das mulheres criarem os filhos no ambiente de trabalho, que a mulher não queria mais ociosidade. Teve parlamentar que usou esse termo. Pesquisa, Tudo isso, exatamente. É um terrorismo argumentativo que acontece especialmente quando tem alguma mudança a favor do trabalhador. Quando tem alguma mudança que é a favor dos empresários, então a imprensa passa ao largo, como foi, por exemplo, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. A imprensa passou ao largo, a imprensa que hoje cobra enxugamento de gastos, corte de gastos, quando era a favor dos empresários, inclusive dos empresários donos de empresas de comunicação, a imprensa passou batido, na verdade, nem passou batido, ele forçou o governo, pressionou o governo para que prorrogasse essa desoneração. Aí é a favor dos empresários. Quando é a favor do governo, aí é uma medida radical, a gente tem que olhar com cuidado, que pode causar algum prejuízo. Isso, infelizmente, foi assim, é assim, e pelo que a gente vê, vai ser assim por muito tempo na imprensa. Boa, não, o Chico colocou uma situação muito interessante, porque eu acho que tá ainda... Você vê que algumas TVs ainda dão com alguma simpatia o projeto da Érica, né? Tem ali dão um tratamento decente, por enquanto. Se consegue as assinaturas, que são 170, aí a coisa vai começar aquela discurseira para inviabilizar a votação. Se passa na votação, aí a pressão vai aumentando, porque eles, evidentemente, não serão simpáticos a esse projeto. Porque vem, Gabi, Chico, vem desde da reforma trabalhista... 95 até agora, né? São 171, a PEC precisa da assinatura de 171, está com 95 até agora. 95. Deve chegar a 100 hoje e vai por aí. Desde do golpe ali contra Dilma, o que é que você viu? Reforma além da reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização assim, em escala industrial e sem regramento nenhum, pode tudo, o patrão pode tudo. A gente só viu notícia nesse sentido. Agora é um raro momento que a classe trabalhadora tem de repensar um pouco a história e forçar na pressão que se vote esse projeto. Isso.
E tem um outro aspecto, Gabi e Chico, que que na abordagem da imprensa, que é não tratar do mérito algumas vezes, porque é tão claro que acabar com essa escala 6 por 1 é bom, é benéfico para o trabalhador, que eu acho que até entrar nesse debate, quem é contra vai perder. Então, mas aí, alguns órgãos de imprensa, alguns colegas, em vez de tratar do mérito dessa questão que está aí em debate, ficam dizendo, não, mas é uma forma que a esquerda está encontrando de se reconectar com o trabalhador. Ok, isso é um subproduto dessa discussão. Mas o ponto principal isso é bom para o trabalhador, isso é humano, torna mais humano o dia dos trabalhadores, dá ao trabalhador um tratamento mais humano ou não. Isso é mais saudável, a pessoa aumenta o seu bem-estar para si, para sua família ou não. Esse é o ponto. Então, ficar Exato. só nessa discussão também. A discussão política a gente passa, claro, ao largo, não tem como ignorar, mas tem gente que coloca isso no centro da questão, como se fosse um estratagema da esquerda para se reconectar com o trabalhador. Ok, isso acontece, mas o ponto terminar com a escala 6 por 1 é bom para todos os trabalhadores que estão submetidos a ela por enquanto, né? Exatamente. Tem, por Importantíssimo. exemplo, no portal Metrópolis, aqui para trazer uma dessas manchetes, né, uma coluna de opinião do Mauro Sabino. Vou chamar aqui para a gente... Sabino. Isso, desculpa, do Mário Sabino. Se bem que também, né? Assim... Mas vamos lá. Qual que é o título da coluna dele? Fim da escala de trabalho 6 por 1 é coisa de quem precisa trabalhar mais. Esse é o título, essa é a manchete. E aí eu vou ler um trecho aqui das argumentações que este senhor usa na coluna do Metrópolis. O que vai aumentar se a jornada de trabalho for reduzida é o custo dos empresários. Ele tá com peninha dos empresários, né? Que terão de contratar mais gente para manter os mesmos níveis de produção ou pagar horas extras a quem se dispuser a trabalhar mais. Como alguém sempre arca com a outra metade da meia entrada, o aumento de custo será repassado aos consumidores. É isso que ele argumenta na coluna do Metrô. Que pobreza, né? Mas nesse espaço jornalístico aí, Gabi, a gente não vai encontrar outro tipo de argumentação em qualquer assunto que seja que valha assim, a gente ter um juízo sensato. Eu prefiro nem falar o que eu estou pensando, porque assim, nesse espaço aí a gente não vai encontrar boa coisa nunca, infelizmente. O Metrópolis tem ótimos jornalistas, tem ótimos colunistas, mas em especial nesse aí, só por uma visão, como ele próprio usa no texto, só por uma curiosidade antropológica para passar por essa coluna aí. É verdade, uma curiosidade antropológica eu acho que é uma excelente... a definição. É uma boa definição. Só que o problema, né, é quando até gente que está no próprio governo joga contra, né? Como, por exemplo, o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, que é do PT, tá, gente? Ele é do Partido dos Trabalhadores. Ele fez uma publicação lá no X, essas discussões todas tomaram conta da internet, e aí o Luiz Marinho vai lá na rede social dele e publica o seguinte: como dito em nota, o Ministério do Trabalho entende que a questão da escala de trabalho 6 por 1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável, quando resulte de decisão coletiva. E aí ele continua, tem um comentário também que ele continua aqui, que a gente não tem o print, mas eu vou ler também. E aí ele diz: o Ministério do Trabalho tem acompanhado de perto o debate e entende que esse é um tema que exige o envolvimento de todos os setores em uma discussão aprofundada e detalhada, considerando as necessidades específicas de cada área. Quer dizer, está ali, né, uma grande burocratização, o segundo o tweet. Mas o que me chama a atenção aqui, quando ele diz acordos coletivos de trabalho, né, que se abriu um precedente com a reforma trabalhista, mas é basicamente ele dizendo,
negocie com o seu patrão, trabalhador. Negocie com o seu trabalho, né? Numa Ou seja, hora... o tubarão negociando com o peixinho ali. Olha só, eu sou o peixinho aqui, mas eu quero isso, tubarão. Aí o tubarão olha assim, eu vou pensar aqui, eu acho que estamos em igualdade de condições aqui, perfeitas para a gente chegar a um acordo equânime para todo mundo aqui. Vamos negociar. Lamento, mas o Luiz Marinho deu uma bola fora demais, né? Pô, bola fora, pisada no tomate total, né? Ele tinha a oportunidade. O Luiz Marinho tem uma história no sindicalismo brasileiro. Ele tem uma longa a ficha de serviços prestados ao sindicalismo. Não é? É mais estranho ainda da declaração, sabendo do histórico dele ao longo do tempo. Era para, no primeiro momento, chegar com força total pelo projeto. Exatamente. Ele pode até ter uma discordância, como é que vamos botar isso na prática para valer, pode até ter uma discordância técnica aqui e acolá, mas é para chegar dando aquela força total, né? É um sindicalista. Essa turma dele estava desde 88 na Constituinte, estava com esse pleito. O próprio Lula, né? O Lula já estava defendendo a queda dessa escala em 88. Então, se eu tenho toda uma vida sindical, no momento que os sindicatos estão enfraquecidos, eu aproveitava isso e tornava isso, inclusive, bandeira de sindicato. Até porque, como você já disse, né, Chico, foi muito criticada durante as eleições municipais, a falta de pautas concretas. Pô, tá aí a oportunidade de abraçar completamente. Essa amplia qualquer discussão de trabalho, né? Porque é uma pauta da família, como a direita gosta de dizer. Trabalho e família, né, que eram, assim, duas pautas que a extrema-direita pegou para ela. Exatamente. Então, agora, tome de volta. E o Luiz Marinho escolhe essa livre negociação, o trabalhador sentar à mesa com o empregado, justamente isso que o Chico falou. No momento em que o sindicalismo está mais fragilizado no Brasil, está vivendo uma crise enorme. Então, imagina os representantes dos sindicatos, os representantes dos trabalhadores de cada categoria, enfraquecidos, super enfraquecidos, com filiações caindo absurdamente, com as pessoas fazendo fila que dá volta em quarteirões para se desfiliar, para não pagar o imposto sindical. Então, com cada vez menos dinheiro para mobilização de qualquer ordem, ou greve, ou protesto, sentando à mesa hoje, sim, em 88, já não colou, imagina, já era difícil, imagina hoje sentar à mesa com... Os Marinhos sabem muito bem disso. Sentar à mesa com os patrões, com os empresários, para vamos negociar aí uma mudança que é a meu favor e você vai ter que se virar aí. Assim, inviável, inoportuna e realmente é de lamentar, né? Porque, como vocês falaram, perde-se uma oportunidade no momento perfeito para segurar essa bandeira, né? Para o governo segurar essa bandeira, mas o Luiz Marinho preferiu perder essa oportunidade. É isso. Exatamente. Aí é nessas oportunidades que os marçais da vida se aproveitam. Que crescem aí Fugindo no desse vácuo. Desse discurso de precarização, desse mundo de precarização do trabalho. Se bem que, Gabi, que é complicado para eles também, né? Para a direita segurar, a gente vê pelo rolo que está o Nicolas Ferreira aí, né? Que falou contra, mas aí passou a ser cobrado pelos próprios seguidores dele. É um tema bom, muito bom por isso. Porque a direita não tem como lidar com esse tema de uma forma enrolando. Ou ou não é. Se for a favor do fim da escala 6x1, vai ouvir chiadeira do lado dos empresários. E aí como é que vai lidar com isso? Se contra o fim da escala 6x1, vai ouvir chiadeira dos seus seguidores, como ouviu o Nicolas Ferreira. Então, até Marçais e figuras como essa, Marçais, Nicolas e outros, têm dificuldade de lidar com isso. Então, era o momento da esquerda, do governo, dos partidos, dos movimentos, tomarem a frente disso e encurralarem a direita nesse assunto. Mas a gente vê, pelo menos, um integrante importante do governo, que é quem dirige a pasta do trabalho, faz uma manifestação dessa nas redes sociais, então a gente só pode lamentar, né?
Não, mas eu acho que essa pauta, ela coloca em sinuca toda a direita, a extrema-direita, o centrão, porque ali Bom, eu sou balconista, estou me lascando aqui, trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta e metade do sábado, às vezes o sábado até estica mais, vai até ali 4, 5 da tarde. E o senhor deputado, o senhor quer que continue assim? O senhor não quer diminuir essa carga? Então, a direita e o centrão estão numa sinuca. É a luta entre os financiadores, é a diferença entre os financiadores e os eleitores, né, Chico? Exatamente. A direita e os seus financiadores contra os eleitores, né, que eles têm que agradar. Então, eles estão numa situação complicada para resolver essa equação aí. Sim. Era a hora de aproveitar, né? Da esquerda aproveitar. Perfeito, Chico. É isso. Até porque justamente a gente está falando principalmente aqui do setor de serviços, né, gente? Está falando de pessoas que trabalham nas padarias, né? Fritando batata frita, entrega em aplicativo, até informal normalmente, mas também a gente está falando de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Total. Então, esse é o foco aqui da nossa discussão. Eu quero virar um pouco a página, Chicos, para falar sobre um outro assunto. Hoje foi assim, dia de abrir jornal e dar aquela respirada, né? Porque está realmente muito difícil. Nesse final de semana, o Chico Alves respondeu um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo. Vocês já devem saber, né? Porque foi ninguém mais, ninguém menos do que Jair Bolsonaro, né? O ex-presidente Bolsonaro. E aí, o que diz Jair Bolsonaro na Folha de São Paulo? Aceitem a democracia. Você está vendo aí a manchete na sua tela. O povo tem escolhido a ordem, o progresso, a liberdade econômica e de expressão e o respeito às famílias e à religião. E aí, o sensacionalista foi o primeiro a pegar e falar, gente, o que é isso, né? Essa manchete fez até uma piada, né? Pegou a manchete... Para de brincar comigo, né? E diz o seguinte, após o artigo de Bolsonaro sobre a democracia, olha só, sensacionalista, hein, gente, que é uma chacota, só para quem não conhece sensacionalista. É uma página de humor. É uma página de humor. Após artigo de Bolsonaro sobre democracia, Folha publica texto de Suzane Richthofen sobre cuidado com os pais. Suzane Richthofen, você sabe, né? Matou os pais a sangue frio no passado. E aí, o Chico Alves respondeu num artigo no slnoticias.com.br, que eu acho que toca no ponto central, dizendo: aceitem a democracia, diz o maior golpista do Brasil. Não, A farsa democrata de Jair Bolsonaro chegou ao público pela Folha de São Paulo. É isso, né? Assim... Não, recomendo, se você não leu ainda, recomendo a leitura, texto incrível, Chico, parabéns. Você deu Obrigado, Chico, obrigado. Deu uma resposta na hora certa. Agora, ponto central, que palhaçada é essa, pô? Abre as páginas para o Jair Bolsonaro, um cara que xingava a Folha de São Paulo todo dia, ele chegou com a tropa dele lá, fazer piadas sexistas contra com as repórteres da casa. Então, mas respeito até com as repórteres da casa, né? Dá espaço para esse senhor, que é 100% golpista. Porque aí não é aquela coisa, Gabi, Chico, de... o Bolsonaro marcou uma entrevista, ou no meio de uma entrevista falou isso. Aí, óbvio, o jornal pode... E também não pode ser de jornalismo declaratório, né, Chico? Declarou, vamos fazer ali o disclaimer que ele declarou. Agora, mas digamos que ali numa coletiva, aí ele vai falar uma bobagem dessa, que é defensor da democracia, o repórter vai, leva e pode publicar ali no pé da página. Mas você abrir as suas páginas para um senhor declaradamente golpista, que está enrolado até o último fio de cabelo nessa trama aí do 8 de janeiro. Investigado, está para ser denunciado pelo Paulo Gonet, tomara que aconteça rápido. O jornal abre as suas páginas ali de gracinha. Vamos dar uma provocada aqui, vamos chamar o Bolsonaro para escrever sobre isso, vamos dar uma provocada, sabe, vamos ganhar like, é para isso? Para que isso, gente? É muito inacreditável. Eu até vou trazer um trecho aqui para o Chico Alves poder comentar também. Vou pegar o pior. A gente, vamos dizer assim, né? O pior de muitos aqui que são realmente escandalosos. Mas vamos lá. Um trecho do artigo do Jair Bolsonaro diz o seguinte, abre aspas, a moda é nos acusar de inimigos da democracia. Mas quem mostra dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Ele escreveu dessa forma. Basta olhar a reação da esquerda às suas derrotas. Cara de pau, né? O que ele está dizendo, gente, basicamente,
é que... Ele está falando do Trump, né, na verdade. Ele está tentando se referir ao Trump e às críticas que a esquerda fez à eleição do Trump e tal. Mas vamos lembrar, eu não sei nem se precisamos lembrar com tanto detalhe para a audiência do ICL Notícias Segunda Edição, mas quem escreve isso é o homem que inspirou o 8 de janeiro, é um homem que incitou uma campanha de descredibilização do processo eleitoral brasileiro, porque ele já sabia que ia perder, que inventou laudos, documentos falsos de um especialista, fez uma live ridícula, só por essa live já devia estar preso, uma live com um suposto especialista em tecnologia que comprovaria que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude. Depois o cara desmentiu. Esse cara que assina esse texto foi o que levou o hacker, o Delgatti, aceitou a proposta da deputada para levar o hacker até o Ministério da Defesa para ver se ele fraudava, tentava entrar no sistema do TSE. Esse cara que assina esse texto foi o cara que inspirou o ataque a Brasília, em Brasília, dos golpistas em Brasília, que inclusive colocaram uma bomba no caminhão que, se explodisse, seria uma tragédia absurda. Então, esse cara que até os 45 minutos do segundo tempo quis se manter no poder, só não deu o golpe porque não tinha o apoio dos Estados Unidos e, por conseguinte, perdeu o apoio dos militares. Eu não sei nem se tinha o apoio da maioria dos militares, até acho que não. Mas, assim, só por não ter o apoio dos militares é que ele não ficou, ele não aceitou o resultado. Já antes estava prevendo a derrota, gastou os tubos, o orçamento secreto foi gasto para que ele se elegesse de uma forma, para mim, apesar de ter o Congresso aprovado esse estratagema, mas para mim é fraudulento, é dinheiro para você votar no Jair Bolsonaro, e esse cara perdeu e mesmo assim fez tudo o que fez na frente de todo mundo. E ele agora vem dizer que a esquerda, porque criticou a eleição do Trump, criticou o próprio Trump, diz que a esquerda não aceita o resultado. Aí é de lascar, né? Eu acho que assim, tudo tem limite, né, Chico? Tudo tem limite, né, Gabi? A gente não pode ver num jornal que tem tanta tradição, a gente sabe, a grande imprensa falha muito, mas também a Folha de São Paulo prestou vários bons serviços, até na época do bolsonarismo, até por isso a Patrícia Campos Melo, por enfrentar Bolsonaro, foi xingada, foi ofendida de forma absurda, repórteres excelentes e tal, mas aí vem a ordem de cima, vem o editor e sabe-se lá por qual motivo. Talvez em nome de um doisladismo. Exatamente. Se é o doisladismo que quem está nos assistindo, para a gente explicar o que é a ideia de que você, colocando dois lados de uma questão, mesmo que um deles seja criminoso, que você está fazendo uma discussão democrática. Então, ali, mais ou menos na linha do sensacionalista, eu digo na minha coluna de hoje que, se é para seguir assim, a gente pode chamar o Marcola para discutir segurança pública, ou então os criadores do jogo do Tigrinho para discutir sobre economia familiar. Então, assim, eu não sou um ombudsman de ninguém, assim, a gente não é um ombudsman aqui, mas a gente está aqui para olhar criticamente o mundo, todas as instituições, o governo, a oposição, e inclusive a própria imprensa. A gente não vai livrar a imprensa de crítica. Então, por isso a gente está criticando aqui que a Folha de São Paulo deixou de fazer o papel jornalístico de mostrar criticamente quem é Jair Bolsonaro. Normalizou um golpista. Excelente, isso não é papel da imprensa democrática. Excelente. Perfeito, Chico. É isso. É isso aí. Eu acho que amarrou de uma maneira tão fundamental essa sua fala, Chico Alves. Quero agradecer. Estava com saudade de conversar com você, mas hoje você foi brilhante. Você sempre é, mas por hoje... assuntos mais agradáveis e mais leves, né? Na próxima, hein? Vamos tentar, estamos no Brasil. Se bem que essa luta do 6x1 é legal, essa luta contra o 6x1 é legal. Essa é uma bela pauta, essa é uma bela pauta. Só falta conseguir as assinaturas agora, a gente espera que sim. Valeu, Chico. Seguiremos com ela. Valeu, querida. A gente continua por aqui.
Até a própria Gleisi Hoffmann, né, a presidente do PT, foi lá dizer, ô, gente, peraí, né? Calma, Folha de São Paulo, por favor, né, gente? O cara tá inelegível por ter ferido a democracia. Mas foi um pouco nessa linha do que o Chico Alves disse, foi o que a Gleisi disse. Ela falou, olha, o Bolsonaro defender a democracia... olha aí o tweet na nossa tela. É parecido com ler artigo de um assassino defendendo o direito à vida. É como apagar da memória do país que o inelegível chefiou uma tentativa de golpe armado contra o presidente eleito, com gente que planejava o sequestro dos presidentes da República e do STF, enfim. Exato. Ela cita aqui Tava no papel uma emboscada com os kids pretos, sabe? A gente vai falar justamente disso. Vai tratar isso daqui a pouco. Vamos agora. Era esse o nível, sabe? Pô. Você puxou, Chico, eu já vou justamente para esse assunto, porque nesse final de semana... a Juliana Dalpiva trouxe na coluna dela do site do ICL Notícias, né, .com.br, que a Polícia Federal arrecadou provas de que o grupo de militares, que o Chico citou agora, os Kids Pretos, né, eles teriam criado um plano para uma emboscada contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então, se você quiser ver todos os detalhes aqui na coluna da Juliana Dalpiva, da apuração, está lá no nosso site. Mas, basicamente, os Kids Pretos, Chico Sá já explicou aqui muitas vezes, foi tema de conversa nossa aqui na nossa mesa redonda, mas os Kids Pretos são os militares, né, que se formam no curso de operações especiais do Exército Brasileiro. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi monitorado por esse grupo, que eu expliquei agora, no meio dos preparativos para a tentativa de golpe de Estado depois que o Bolsonaro foi derrotado nas eleições de 22. Então, a Juliana Dalpiva, apurou que as provas estavam nos computadores e celulares que foram apreendidos durante essas ações. Então, as investigações dão conta que um dos militares envolvidos nesse plano era o general Mário Fernandes. Olha quem era esse, Chico. O chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência durante o governo de Bolsonaro. Então, a gente tem até uma arte aqui para mostrar quem é Mário Fernandes, general do Exército, ex-chefe, como eu disse, né, substituto da Secretaria-Geral da Presidência, chefe do Comando de Operações Especiais do Exército em Goiânia e era da ala radical entre os responsáveis por planejar o golpe do 8 de janeiro e ele cooptou outros Kids Pretos ao plano golpista. Então, a gente vai chamar agora para conversar com a gente a respeito disso o Cacai. Segunda-feira é o dia que o Cacai dá as caras por aqui, então vai ser excelente a gente poder falar a respeito disso com ele. Cacai, boa noite, querido. Bem-vindo. Oi, Gabi, boa noite. Tá com saudade de você, que bom que você está aqui. Saudades, Chico, meu querido, Cacai. tudo bem com você? Tudo bom, querido? Boa noite. Olha, a Boa gente noite. trouxe justamente um tintim por tintim aqui dos Kids Pretos, né, de quem é quem, mas a gente tem até uma arte aqui mostrando quem eles são também. Eu falei, né, da formação deles no curso de Operações Especiais do Exército Brasileiro, mas eles basicamente são treinados, né, como é que eles agem, assim, tem o modus operandi também dos Kids Pretos, eles são treinados para missões sigilosas, um efetivo que conta mais ou menos com cerca de 2.500 militares, então, né, um contingente bastante pequeno, vamos dizer assim, né, porque é bem restrito, e esses integrantes do grupo são suspeitos de tramar o golpe de Estado. Então, eles foram, até um Kid Preto foi ouvido na semana passada também pela Polícia Federal na investigação. Mas eu queria te ouvir a respeito disso, sobre a gravidade dessa história, porque a gente está falando de um plano de uma emboscada contra um ministro do Supremo. E, mais ainda, né, o ministro que é o símbolo, vamos dizer assim, de defesa da democracia, que tanto incomoda a extrema-direita. Gabi, é algo extremamente grave, né? Eu tenho andado muito preocupado, escrevi 2 artigos a semana passada sobre essa hipótese de anistia, que até pessoas do governo têm falado. Eu pergunto anistia, você tem medo do quê? O outro dizendo que essa proposta de anistia nada mais é do que um salvo-conduto para um novo golpe, não é anistia, dar anistia a esse grupo é um salvo-conduto para que eles venham com um novo golpe. Agora, essa revelação da Juliana, ela é gravíssima, porque, veja bem, nós somos democratas, trabalhamos com direito penal, nós lutamos muito para colocar na legislação penal, uma coisa que a jurisprudência vinha já, de certa forma, consolidando, que assim, a prisão só pode se dar quando há efetivamente
uma contemporaneidade. Você não pode prender alguém por ato antigo, é bom que seja assim, tem que haver um motivo real naquele momento. Esta descoberta, eu não conheço a forma que está posta, evidentemente eu não tive acesso ao que foi extraído do computador e do celular. Mas eu posso garantir, como advogado criminal, que se realmente se caracterizar uma tentativa ou de sequestro ou até de assassinato, porque, pelo que li na imprensa, foi descoberto que eles estavam seguindo os seguranças, a segurança do Lula e o segurança do ministro Alexandre. Isso tem uma gravidade ímpar, quer dizer, isso dá ao golpe, que já é gravíssimo, que eu acho que a condenação vai ser extremamente forte, nós temos que insistir para que nós tenhamos logo a definição desse inquérito. Agora, chega a uma coisa gravíssima, Gabi e Chico, de pensar que, dependendo do que tiver ali, é caso de prisão preventiva, é caso de uma prisão cautelar. Porque você veja bem, um grupo que, com essa formação forte que tem os Kid de Preto, eu não conheço o detalhe, mas pelo que eu estou acompanhando da imprensa, para que desse substância a esse golpe que hoje está comprovado, já não tem mais dúvida, o Supremo já entendeu que a materialidade, que as provas estão todas postas, agora é apenas a denúncia para provar a autoria. Se esse grupo comprovado tinha preparado o sequestro, ou a morte, ou de certa forma a captura, especialmente do ministro Alexandre, eu não tenho dúvida que isso é caso, sim, do Supremo Tribunal tomar uma atitude com a maior urgência possível. Agora, tem uma questão, Gabi e Chico, que eu estou escrevendo um artigo agora, terminei agora, que deve sair na quinta-feira, que eu queria a reflexão de vocês. O meu artigo chama-se Supremo Tribunal Federal, um poder coadjuvante. Por quê? Porque para que possa ter algum tipo de ação contra, por exemplo, esse cidadão que tramou o sequestro, estou indo pela reportagem da Juliana, que eu respeito muito, que tramou o sequestro, que tramou dele e do próprio presidente Lula, que estava seguindo as seguranças, para que possa ter qualquer tipo de atitude, o Ministério Público Federal tem que pedir. É o que eu já disse 1 milhão de vezes aqui. Nós tivemos a pandemia, não houve nada. 700 mil mortes e sepultos andando pelas ruas da cidade. Por quê? Porque todo aquele trabalho que foi feito, CPI, o país paralisado, 3 mil mortes por dia. Eu falei para os senadores à época, vocês vão frustrar a nação, porque chega na Procuradoria e não tem nada. A Procuradora Dominus Litis, só ele pode apresentar ação penal. Depois nós tivemos o Conselho Nacional de Justiça, que fez aquele relatório que eu já falei várias vezes aqui, onde diz que houve corrupção, peculato, organização criminosa por parte do Moro, por parte da Gabriela Rato, Deltan e os outros procuradores adestrados. Não tem nada, está parado há 4 meses. Agora nós estamos já com 300 condenados pela tentativa de golpe e não tem absolutamente nada ainda. Então, veja bem, o Supremo, com todo esse poder que todo mundo tem, todo mundo vê todo dia na mídia, que os ministros dão uma entrevista, é um poder coadjuvante. O poder, Chico, é de quem o dominus lide, é quem tem o poder de apresentar uma denúncia criminal. Por exemplo, se é verdade, eu acredito na Juliana Pio, eu não vi nenhuma frase do que está escrito nesse, acho que é um computador e um celular. Se é verdade que havia um grupo para sequestrar o ministro Alexandre, isso requer uma medida urgente. Olha, não deveria... Saiu essa matéria num dia, no mesmo dia tinha que tomar uma atitude, o Ministério Público tinha que pedir uma medida urgente. Porque, obviamente, esse grupo ainda está mobilizado, esse grupo é um grupo fortemente preparado. É um escândalo. Nós estamos correndo, mais uma vez, um risco. Primeiro, de não dar em nada. Segundo, de estarmos preparando aquilo que eu falei que, na verdade, é um salvo-conduto para o novo golpe, entendeu? Você imagina agora... Nós estamos vendo aí falar em anistia para Bolsonaro, anistia para... Até mesmo o ministro José Múcio, que eu tenho o maior respeito, diz que esses que tiveram a participação menor deveriam ser anistiados. Agora começa a crescer uma hipótese de pelo menos commutar a pena. Não, vamos enfrentar a realidade. Nós ainda não saímos desse momento grave do país. O presidente da República pegou o jornal, que até muito pouco tempo era o mais respeitado do Brasil, para dizer sobre a democracia. Gente, Exato. Quem não se lembra... Nesse contexto, né, Cacá? Eles iam para as ruas, Gabi, para pedir a ditadura, porque, olha, nós estamos numa democracia, temos o direito de pedir a ditadura. É um raciocínio que a gente não consegue entender. Por isso é que ele vem agora, num jornal
que já teve essa respeitabilidade, e vem dizer o quê? Vem dizer contra a democracia como se ele fosse um democrata. Ele está respondendo, oficialmente ele não está respondendo. Ele responde ao inquérito, porque o Ministério Público, primeiro a Polícia Federal tem que terminar esse inquérito. Segundo, o Ministério Público tem que apresentar uma denúncia, porque senão não tem nada. O Bolsonaro respondeu pelas 700 mil mortes, sendo que 1/3 delas era a responsabilidade do governo, não respondeu. O Moro respondeu pelo aquilo que o CNJ, não é? Eu corri o Brasil anos falando o que disse o relator do CNJ. Eu sou um advogado. Agora é o Conselho Nacional de Justiça em votação plenária, tendo do outro lado o presidente do Conselho, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, que era contrário, ainda assim o ministro Salomão conseguiu aprovar, nada. Está parado desde junho na Procuradoria. Agora vem essa notícia assustadora de que trabalham efetivamente, repito, é tão grave que eu vou esperar para ler, sabe, Gabi? Porque sendo verdade, aí, olha, eu sou um democrata e eu, para falar em prisão, eu tenho que ter uma preocupação enorme, eu quero dar para eles todos os direitos de presunção de inocência, ampla defesa. Eu sempre digo o seguinte, se nós usarmos os métodos da barbárie, nós vencemos a barbárie nas urnas, mas teremos perdido porque nós estaremos aderindo a ela. Sim. Mas um plano para poder sequestrar o Lula e sequestrar o ministro Alexandre, tem que ter uma resposta. Isso é tem que ter uma gravíssimo. resposta do Ministério É e do gravíssimo. Judiciário, que é gravíssimo. Essa história até dos kits pretos, Chico, Cacá, e na semana passada eu comentei que um kit preto foi ouvido pela Polícia Federal, justamente nessa investigação, né, dos atos golpistas lá do 8 de janeiro, é o general Newton Diniz Rodrigues. Então, ele prestou depoimento justamente um dia depois que o Alexandre Ramagem, que comandou a ABIN, né, durante o governo Bolsonaro, também prestou. Então, uma reportagem do UOL até na semana passada trouxe, né, afirmou que esses depoimentos foram marcados depois que os investigadores encontraram mensagens apagadas do celular de quem? Do Mauro Cid, do ex-ajudante de ordens lá do Bolsonaro. Então, essas mensagens estavam indicando o monitoramento das seguranças do Lula, do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes. Então, aqui para amarrar essa história. É muito grave. É uma coisa que me chama muita atenção. Eu não quero ser leviano, porque eu não li nada disso, eu não li o que estava no celular, mas eu vi a repercussão na matéria da Juliana. O que mais me assusta é que esse material, ao que está dizendo na matéria, foi retirado de um celular que estava com a Polícia Federal há meses. Todo o material do Mauro Cid já estava com eles há muitos meses. Parece que conseguiram agora um determinado aparelho israelense que conseguiu abrir coisas que até então não tinham sido abertas. Sabe o que significa isso, Chico e Gabi? É que nós vamos ficar indefinidamente nessa trama. Ou nós fechamos, ainda que se continue a investigação, é muito comum isso no processo penal, mas nós fechamos esse ciclo e vamos fazer um relatório sobre o 8 de setembro. Gente, já tem 300 pessoas condenadas. Ainda não tem nada contra os financiadores, não tem nada contra os militares de alto coturno, não tem nada contra o Bolsonaro e sua turma e a turma de político. Nós vamos viver eternamente dentro de um ciclo de giz que nos aprisiona de uma forma invisível. Nós não podemos viver assim. A sociedade merece uma pacificação sobre esse aspecto. Nós estamos vivendo uma série de problemas políticos, nós estamos vivendo um problema político mundial, e nós temos que ficar presos agora ao que vai aparecer de novo num relatório que saiu de uma nova análise do celular, sem que haja efetivamente um relatório parcial, denúncia daquilo que tem que ser denunciado e arquivamento daquilo que tem que ser arquivado. Agora, eu repito, esta história de tramar no meio daquele fatídico dia da infâmia, no 8 de janeiro, essa história de tramar o sequestro do ministro Alexandre, que era o relator do caso, é um caso clássico de prisão preventiva e nós temos que discutir sim a questão, infelizmente, com muito pesar digo isso, temos que discutir sim a necessidade, mesmo sendo um caso que já passou algum tempo, porque nós não sabemos o que está acontecendo agora, se eles continuam tramando alguma coisa. Cacá, essa aqui é a questão que tem que ser... E esse grupo pode estar mobilizado, pode estar em plena... Eles podem estar em assembleia permanente, digamos assim, né? Chico, eu sou advogado criminal, a minha vida é da advocacia criminal. Quando você tem um grupo que tenta uma ousadia de um golpe de Estado, é óbvio que
foi desmantelado, prenderam 1.000 pessoas, depois condenaram 300 e tal. Mas como não chega nos chefes, esses chefes devem estar apavorados. Eu já comentei com vocês isso aqui, Gabi. Você imagina um desses líderes aí, Bolsonaro, aqueles outros líderes, generais, esse cara aí, ele vai procurar um advogado, é óbvio, e vai dizer, o que você está achando do meu caso? Você, olha, vai ter uma denúncia, e os caras pegaram 15 anos, eles vão pegar 25. Exato. Então é natural, é humano que eles estejam se preparando para fazer algum tipo de resistência. Infelizmente, essa é a realidade. Nós estamos dando demais de preparação daquilo que pode vir a dar problema para a estabilidade democrática no país. Eu sei a angústia, eu sempre falo isso. Eu escrevi um artigo há uns 6 meses atrás, que alguns bolsonaristas me ligaram dizendo que eu estava sendo irônico, que eu disse: o Bolsonaro tem o direito de ser processado. Não é ironismo, não. Tem que terminar o inquérito. Se for apresentar a denúncia para que ele possa fazer a defesa dele na sua plenitude. O que não pode é cada dia surgir um fato novo. Agora surge a hipótese de que efetivamente pessoas de alto coturno, com muita força dentro do Exército, tramaram naquele dia o sequestro do Alexandre. Ora, é preciso que a democracia reaja. Não a democracia posta no papel na Folha de São Paulo, mas a democracia real, que significa as instituições reagirem. Por isso é que o meu artigo, que vai ser amanhã, chama Supremo Tribunal Federal é um poder coadjuvante, porque nós estamos nas mãos dessa investigação e nas mãos do poder imperial do Ministério Público Federal. Importantíssimo. Muito Eu queria bom. aproveitar o gancho, né, para dizer que o que acontece quando não há condenação, né, quando não há uma decisão jurídica contente, como, por exemplo, o Trump, né, eleito nos Estados Unidos mais uma vez. Até isso, a gente está falando da vitória do Trump. Desde que aconteceu a eleição de Trump agora também, o Bolsonaro está dizendo por aí, né, que vai ter uma pressão dos Estados Unidos para reverter a inelegibilidade dele. Então, até antes disso, o Bolsonaro já vinha fazendo pressão, né, já tinha pedido passaporte para o Supremo. Agora ele quer, de fato, pediu de novo porque quer assistir a posse do Donald Trump em janeiro do ano que vem. Então, ele deu também uma entrevista na semana passada para a Folha, dizendo que Alexandre de Moraes não poderia dizer não para o cara mais poderoso do mundo. Ele estava falando ali do Trump. Agora, Cacai, tem chance Gabi, mesmo dele conseguir? Não, veja bem, em primeiro lugar, aqui entre nós, a gente que viaja muito e convive muito com professores de outros países e empresários, o Trump não está nem aí para o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem a menor significância para o Trump. Isso aí é um delírio que ele tem o direito de ter, é o direito que ele tem de ter. Mas o que eu tenho defendido, escrito sobre, é o seguinte: é óbvio que não terem condenado o Trump pelo Capitólio é uma sinalização pelo que pode acontecer no Brasil. Eu não acho que mudou nada. No meu ponto de vista, o ministro Alexandre vai conceder. Veja bem, o que mudou para ele conseguir agora ter acesso ao passaporte? O Trump ganhou? Isso não muda nada a posição dele enquanto investigado. Os requisitos para que você mantenha uma cautelar, eles são objetivos. Ele existia quando houve o último pedido e ele continua existindo. Então, para mim, é estanque de dúvida que ele pode pedir, é o direito dele pedir. Nós temos que dar o direito às pessoas exercer a plenitude absoluta daquilo que julga ser um direito dela. Não tem problema nenhum. Pede. No meu ponto de vista, não mudou nada, não há modificação fácil. Mas agora era uma festa menor, por isso eu não podia. Agora é a festa do Trump, não tem nenhuma relevância. Isso não influencia naquilo que obrigou ele a ficar no Brasil cumprindo a determinação judicial. O que é importante, aí sim, não acredito que, evidentemente, que os Estados Unidos vai ter nenhum tipo de participação no processo, que se tiver processo, nós não temos processo ainda, num possível processo criminal do Supremo Tribunal, é zero de participação. Zero. O que pode ter é essa impressão que se cria em parte da sociedade bolsonarista, em parte da mídia, que é uma mídia golpista, em parte dos empresários que têm saudado o Bolsonaro, é o seguinte: olha, o Trump não foi condenado pelo Capitólio e se elegeu o presidente da República. Vamos trabalhar aqui para que não tenha processo. Essa que aí sim, essa é uma questão que pode ocorrer. Agora, a situação me parece que torna cada vez mais grave. Eu tinha ouvido da imprensa, eu vi uma frase do diretor-geral da Polícia Federal, a quem eu respeito muitíssimo, que ele disse: olha, o Andrei, ele disse, o tempo da investigação não é o tempo da imprensa. Até já disse isso aqui o Chico.
E é verdade, o tempo da investigação tem que ser uma prova madura, tem que ser uma prova técnica, tem que manter a cadeia de custódia, mas também tem que ter um tempo. É tarde, mas ainda é tempo, mas senão fica tarde demais. Chega um momento que as investigações têm que chegar ao fim. Há 60 dias atrás, o ministro Alexandre determinou para que a Polícia Federal terminasse o inquérito. Já deve estar terminando 60 dias agora. Eu ouvi e li na imprensa, como vocês leram, que mudou agora o diretor daquela área específica da investigação, depois de tanto tempo de investigação. Ou seja, é uma insegurança generalizada. Insegurança generalizada. No meio dessa investigação, surge agora essa hipótese gravíssima, que, no meu ponto de vista, é uma hipótese, sim, de pensar, infelizmente, numa medida cautelar extrema, porque o cidadão que estava tramando um sequestro, estava tramando a morte, estava tendo um sequestro de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso, que segurança nós vamos ter? Que esse ministro terá... Ele tem muita coragem pessoal, mas tem que ter segurança para poder tocar o processo. É tudo muito grave, extremamente grave. Já é hora, mais do que nunca, da sociedade cobrar que nós cheguemos a que seja o arquivamento. Sim. Não acredito que será, porque tiveram 300 e tantos condenados, os fatos são os mesmos. Mas nós não podemos ficar vivendo em torno desse mesmo fato, Gabi. Essa é que é a questão. Isso vai esgarçando a sociedade brasileira. Cacá, o Hélio Gaspari, o colunista Hélio Gaspari, trouxe agora no Globo, agora no final de semana, uma coluna dizendo que vem chumbo grosso contra Bolsonaro. Isso na denúncia do Paulo Gonet, que, segundo ele, seriam nas próximas semanas. Isso teria que ter a conclusão, né, do inquérito pela PF, mas que, segundo o Gaspari apurou, a disposição do Gonet não deixar, fazer realmente uma denúncia consistente, amarrando todos os pontos do golpe e apontando para uma condenação ali pesada. O que é que você... É aquilo, Chico, que nós comentamos aqui há um tempo atrás, que teve uma frase num despacho do Gonet que, para quem sabe ler, especialmente para quem sabe ler processo penal, mas também vocês que são jornalistas experientes, ele demonstra que ele, com aquela frase, ele colocava o Bolsonaro e o grupo dele dentro da trama criminosa. Essa frase foi exatamente na mesma época em que o ministro Alexandre determinou mais 60 dias para terminar a investigação. Então, assim, o doutor Paulo Gonet, e ele tem razão nisso, ele é muito discreto, ele não deve emitir opinião antecipadamente, mas quando o Procurador-Geral da República vai pedir mais prazo para poder fazer a investigação, é assim que funciona. Esse é o dia a dia de quem advoga no crime. Tem uma frase ou outra que indica para que lado vai. Exato. Porque chega uma hora que ele tem que justificar por que ele está pedindo mais investigação depois de tanto tempo de investigação. Então ele pede para algumas investigações serem feitas e, ao fazer isto, ele faz uma amarração, Gabi, que, para quem tem olhos de lei e está acostumado a ler processo criminal, ele colocou o cidadão dentro daquele círculo de giz invisível que leva as pessoas para serem processadas. É um fato, mas já tem algum tempo. Eu não sei o que foi. Agora, de repente, não. Descobriu-se a questão dos kids aí, que vai levar mais um tempo de investigação. É um desastre. A investigação tem que ter fim. Tem que ter uma hora que para. Ainda que seja, repito, façam um relatório parcial e continue a investigação. Não precisa terminar a investigação. Mas tem que ter fim, porque senão nós vamos ficar eternamente discutindo essa questão e cada vez mais os golpistas tendo força, golpista falando em anistia, arrotando prepotência. Usando eleição dos Estados Unidos, né, Cacá? Porque o importante é que as pessoas acreditem, né? Se é verdade ou não, o negócio é colar, né? Acredito, é verdade. Cacai, obrigada por hoje. Bom te receber aqui nessa segunda. Valeu, querido. Sempre bom contar aí com as tuas análises. Tchau, Chico. Boa noite, querido. Obrigadão. Boa noite. Valeu. Sempre bom, né, ter o Cacá aqui pra gente dar uma oxigenada nas nossas ideias. Muito bom. A gente vai continuar falando do noticiário internacional. A gente estava falando da eleição do Donald Trump. Já vai fazer uma semana, né, gente? Agora. Então, começou agora no Azerbaijão, lá em Baku, né, a COP19, a Conferência do Clima da ONU. E a grande discussão desse ano tem tudo a ver com a eleição do Donald Trump, gente, porque é quem vai financiar o combate à crise climática. E a grande ameaça do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos é justamente
o negacionismo climático e o caos, né, que se instaura no clima, né, no meio ambiente, Chico. Em 2009, na COP15, lá em Copenhague, foi estabelecido um acordo, para explicar um pouco melhor essa história, em que os países industrializados tinham que conceder, né, 100 bilhões de dólares por ano, uma ajuda direta, né, numa ajuda direta, ou empréstimos. Só que o que acontece? Esse fundo não está funcionando. Então, essa é a preocupação. Houve um discurso de abertura na COP e o presidente da COP, que é o Mukhtar Babayev, disse que estamos a caminho da ruína. Foi essa frase que ele usou. E com a eleição do Trump, obviamente, a situação deve ficar ainda pior. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Adriana Carranca, né, a nossa correspondente lá dos Estados Unidos. Semana passada a gente se falou muito. A Adriana trabalhou muito. Bem-vinda, querida, mais uma semana. Muito obrigada. Eu estou aqui falando diretamente da New York University, a Universidade de Nova York, onde daqui a pouco eu dou uma palestra aqui sobre o meu livro, então por isso o cenário diferente. Sobre o seu livro que nem todo mundo conhece, né, Adriana? Então, rapidinho. É o livro lançado aqui nos Estados Unidos, chama Soul by Soul, Alma por Alma, sobre uma família de missionários evangélicos brasileiros que eu conheci no Afeganistão e eu acompanhei por 10 anos a internacionalização da igreja evangélica e o trabalho secreto de missionários evangélicos brasileiros, que o Brasil já é o segundo país que mais exporta evangélicos para pregar no mundo muçulmano, onde eles têm que pregar secretamente. Então, excelente. Vai ser lançado no Brasil pela Companhia das Letras. Queremos. Saiu aqui já nos Estados Unidos. Vem para o Brasil, Muito Adriana. bom. Então, te parabenizo também, né, pelo lançamento, excelente. E é um trabalho assim, gente, a Adriana Carranca, ela é reportona. Sim, vai atrás ali, estudo, tá? não aquieta enquanto não vem coisa boa apura. por aí, aqui para o Brasil. Agora, a Adriana... É de chão, né, como a gente diz. Repórter de chão. Exatamente. Agora, Adriana, eu tenho assim, lido em manchetes no mundo inteiro, não só no Brasil, a respeito da preocupação com a eleição do Trump, né? Tem várias questões, a gente já falou sobre elas, migração, enfim, é uma delas, né? A questão trabalhista também, mas enfim, meio ambiente tem sido manchete em todos os órgãos de imprensa do mundo, a preocupação com Donald Trump assumindo. Eu queria te ouvir a respeito disso. O que ele tem falado sobre propostas, ou melhor dizendo, a ausência de propostas, né, que vem com mais 4 anos de Donald Trump na presidência e o que está em risco, né? O risco é o planeta, né? Exatamente, é uma política que, na verdade, afeta todos nós, né? Ele hoje indicou, eu vou pegar aqui minha anotação, porque eu não lembro ainda de cabeça o nome, porque ele acabou de indicar, que foi um representante, né, um deputado de Nova York, republicano, Lee Zeldin, que ele acabou de nomear para a Agência de Proteção ao Meio Ambiente. Mas, na verdade, o que ele fala que o Lee Zeldin, ele vai unleash, eu esqueci, enfim, estou com a cabeça sem a palavra, me fugiu de tradução, mas ele vai focar em negócios ao mesmo tempo em proteger o meio ambiente. Só que ele não diz como é que vai focar em American First, a América em primeiro lugar, que continua sendo um mote do Trump, né? Então, ele fala que ele nomeou esse deputado aqui por Nova York por ser uma pessoa que vai saber colocar a América em primeiro lugar, os interesses da América em primeiro lugar, e também proteger, fazer o melhor para manter uma política, um padrão de proteção do meio ambiente, mas ele não fala como. E o Trump, ele já prometeu sair novamente do Acordo de Paris, né, que é o acordo das nações internacionais para reduzir a emissão de carbono. Ele já falou que ele deve cortar a ajuda a países pobres, e os países pobres são os que menos emitem carbono, mas os mais afetados pela crise do clima.
né, por esses desastres que a gente tem visto acontecer, causados pela mudança no clima. Então, isso também deve ser uma grande tragédia. Essa foi a preocupação do encontro da ONU, a maior preocupação desse encontro, da COP, lá em Baku, no Azerbaijão. E esse é o primeiro encontro, né, de importância desde a eleição do Donald Trump. E, na verdade, o que a gente vê entre os delegados é uma grande ansiedade e um ponto de interrogação, porque o Trump fala coisas que são contraditórias e ele é muito... ele faz tudo inesperadamente, né? Ele não é uma pessoa previsível, e isso é muito ruim na política externa, mas na política do clima também, porque afeta todos nós. Então, os delegados não sabiam, se mostraram, né? Esse encontro ainda vai durar muita semana, mas a preocupação principal é esse corte de ajuda para a África, principalmente para a África e outros países pobres que sofrem mais, devem sofrer ainda mais com mudanças de clima e desastres ambientais que a gente tem visto, e também o fato de que Donald Trump, ninguém sabe exatamente qual é a política dele, exceto a promessa de sair do Acordo do Clima de Paris, sem apresentar nenhuma alternativa para uma substituição desse acordo. É isso, a gente tem também, lembrando, né, que a mudança climática, a gente tem acompanhado as consequências no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente teve agora também mesmo, né, furacão, a passagem de um na sequência do outro aí nos Estados Unidos. Então, a COP29 traz muito a pauta do Acordo de Paris, né? Essa é a maior preocupação quando a gente está falando dos problemas futuros. Ele foi assinado lá em 2015, na COP21, e a ideia, né, o objetivo é manter o aquecimento global, vamos dizer assim, abaixo de 2 graus, né, que é aquela história que a gente tanto traz aqui. A nível técnico, vamos dizer assim, é um esforço para limitar essa temperatura, para que a gente não chegue a uma temperatura exorbitante, porque a gente já está numa temperatura gravíssima, né? Então, é que isso não piore ainda mais. É maior agora, né, Gabi? Isso. Os cientistas dizem que é preciso agir imediatamente, porque realmente a gente pode entrar no que eles chamam de ponto de não retorno, que é o superaquecimento do planeta e que vai ser muito difícil reverter isso. Então, a gente precisa realmente impedir que isso aconteça. Vamos lembrar o Carlos Nobre, né, um dos maiores climatologistas do mundo brasileiro, que já disse: eu estou preocupadíssimo com a situação do planeta. Então, só para lembrar aqui da gravidade do que a gente está falando. E ele já é um desses que faz alertas há muitos tempo, e muitos anos, né? Passou do ponto da urgência já faz tempo. Agora a gente já está vivendo nela, né? A gente já está embaixo do abismo, a gente já pulou o abismo, né? Totalmente. Então, essa é a gravidade do que a gente está falando. Agora, Adriana, você citou nomeações do governo Trump, né? Ele já está trazendo nomes. Um desses a gente queria destacar aqui, que é o Tom Homan, né? Ele indicou linha dura para o serviço de migração. Eu até citei a migração como uma das questões aí de Trump assumindo. Então, o Tom Homan vai cuidar disso, do controle das alfândegas também, e ele está chamando o Tom Homan de czar das fronteiras. Ele era o que separava as famílias dos seus filhos, dos seus filhos crianças. Deportação em massa. Esse monstro, É um dos objetivos, né, Adriana? Sim, ele era o diretor, o Tom Homan era o diretor do Serviço de Imigração no primeiro mandato do Trump, e foi justamente quando houve aquela coisa horrorosa de separação de famílias, né, e outras medidas, e agora o Tom Homan, ele promete fazer a maior deportação, não só o Trump, ele repetiu e reforçou, né, a promessa de campanha de Donald Trump, que é de fazer a maior deportação em massa que o país já viu e o maior controle de fronteiras. Ele diz que ele vai colocar em prática uma política de controle de fronteiras que nunca ninguém viu nos Estados Unidos. Então, esse é o nível da coisa, né? O perfil dele é carnificina, não deixa barato mesmo.
E aí a deportação em massa dos imigrantes é a maior preocupação, né, Adriana? Até nas pesquisas de intenção de voto, Sim. quando se falava da prioridade dos 100 dias, quem ia votar no Donald Trump estava dizendo que a prioridade dos 100 dias, dos primeiros 100 dias do governo Trump, era a questão da imigração. Então, ele viu nisso um ativo político importante ali para a campanha dos republicanos, transformou em promessa de campanha. E foi algo que deu certo também na outra campanha dele, na campanha anterior, né? Essa promessa de fechar o país e tal. E criou um movimento, né? Criou um movimento, e quando ele foi eleito, ele realmente colocou em prática, não nos primeiros 100 dias, nos primeiros dias, na primeira semana, ele assinou decretos, né? Um era o Muslim Ban, né? A banir muçulmanos de 7 países, né? De 7 países muçulmanos de entrar nos Estados Unidos. A outra questão era deportar. A maior preocupação dentro dessa deportação, né, de o que as pessoas estimam em 11 milhões de ilegais, tem uma outra preocupação, que é de pessoas que nasceram aqui, que são filhos de imigrantes, imigrantes ilegais, que nasceram aqui, né, os Dreamers, e que o Trump promete deportar também, embora eles tenham nascido aqui, cresceram aqui, se sentem americanos, né? Mas como são filhos de pessoas, de imigrantes não legalizados ainda, eles também correm o risco de serem deportados. São pessoas muito jovens, né? Então, é muito triste que isso venha acontecendo, não tem nenhuma razão para a gente acreditar que não vai ser assim de novo, porque dada a nomeação mesmo do Tom Homan. Ele era o serviço de controle, né, de fronteira, essa agência que é onde as pessoas vão, a polícia, vamos dizer, a polícia da fronteira. Eles tocaram o terror no primeiro mandato do Donald Trump. Eles percorriam os fóruns, quando eles sabem que tem uma decisão a ser tomada, um testemunho, né, de casos de imigração. Eles percorriam esses fóruns e ficavam na porta aguardando as pessoas saírem do julgamento e prendiam, embora fossem pessoas que tivessem querendo se legalizar, né, seguindo legalmente os requisitos da justiça para isso, né, se apresentando ao fórum, prestando depoimentos, e, no entanto, essa polícia os cercava na saída do fórum e levava essas pessoas presas. Então, realmente, é muito preocupante a situação para as pessoas não regularizadas aqui nos Estados Unidos. Essa é só uma delas. A gente ainda vai conversar muito mais. Adriana, obrigada por hoje, querida. Boa palestra aí para você. E parabéns mais uma vez pelo lançamento. Um beijo, querida. Até mais. Obrigada, gente. Beijo. Até mais. Chico. Tem que lembrar que temos 200 mil brasileiros em situação ilegal nos Estados Unidos. Então, essa gente toda corre risco. Sem contar, ela falou dos filhos, né? Na prática, eles estariam apátridas, né? Sim. Não tem nacionalidade reconhecida, situação que preocupa do ponto de vista de direitos humanos internacionais também. Drama. Vamos continuar falando sobre isso, Chico. Mas olha só, a gente, nesse finalzinho, quero lembrar você que na semana tem lançamento da 3ª turma do Empreendedor Mestre. Então, aula inaugural nessa semana para também inaugurar a 3ª turma com a gente aqui, que é o maior curso de empreendedorismo, com inscrições abertas já. Essa aula inaugural, que vai ser do Eduardo Moreira, é Os Segredos das Vendas e da Persuasão. Então, você vai ter essa primeira aula para entender como é que vai ser o curso e também aprender a como decolar o seu negócio na próxima quinta-feira. Então, portanto, quinta agora, né? 14 de novembro, a partir das 8 horas da noite, você faz a sua inscrição em icln2.com.br. Faltam só 3 dias, já garante a sua vaga para poder acompanhar. Você garante se inscrevendo no link. Lembrando que a gente já trouxe relatos aqui, até nas nossas redes sociais. Tem um relato de uma mulher que ela escreveu uma carta à mão para mim, a Melina, Chico.
de como ela colocou em prática depois de fazer o Empreendedor Mestre. Pô, que legal. Não É uma loja de brincos de cerâmica e tal. Então, a gente tem relatos de alunos que realmente colocaram o negócio em prática depois do Empreendedor Mestre. Então, oportunidade, né? Um relato que mostra que funciona, né? É para valer. Muito bom. Temos agora também Chico Pinheiro Entrevista. Você acompanha, a partir de agora, uma entrevista com o João Paulo Rodrigues. Olha só, agricultor, hacendado, né, da reforma agrária e também formado em Ciências Sociais, coordenador nacional do MST. Vocês devem conhecer provavelmente pelo MST. Muita história boa para contar, viu? Conversa muito boa para a gente acompanhar a partir de agora. Então, é só permanecer aqui no link junto com a gente que já vai começar a entrevista de Chico Pinheiro com o João Paulo. Excelente, vamos acompanhar. Que maravilha, também. Bela conversa. Chegamos aqui ao final, hein, Chico? Com muita dignidade, saudade de Rodrigo Viana, mas amanhã ele está de volta aqui com a gente. Saúde, meu querido. Saúde para Rodrigo e obrigada a você, boa noite para você que nos acompanhou até aqui. Até amanhã. Boa noite. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.